Oi, gente. Não acredito que você tá atrás de mim. Gente, algumas pessoas têm me perguntado como que foi esse processo aí pra eu vir morar aqui nos Estados Unidos. Olha, se foi... Eita, se foi fácil, se foi difícil, se eu indico, se precisa inglês. E aí, nesse vídeo eu trouxe um pouquinho aí da minha vivência, né? Contando pra vocês como que foi esse processo. Ai, meu Deus. E mostrando aí também a nossa rotina, né? Eu fazendo almoço pra Mayumi. E eu espero muito que vocês gostem. Um grande beijo. Dá beijo, filha. Tchau. Dá beijo na mãe. Ai, que delícia. Dugudujo, neném. Que gostoso, mamãe. Que macarrão gostoso. Oi, pessoal. Gente, eu tenho trazido vídeos aí pra vocês, né? Nesse formato meio que de rotina, fazendo algumas coisas em casa e tudo mais, né? E o objetivo de fazer esse tipo de vídeo é que, assim, rotina de casa a gente sempre tem, né? Ao contrário de comida em restaurantes, que a gente não vai sempre, né? Então, daqui a pouco vai acabar o conteúdo. Então, assim, de casa a gente tem sempre. E aí eu pensei que nesses vídeos eu posso trazer algumas coisas, alguns pontos, algumas conversas relacionadas ao que a gente tem vivenciado aqui, né? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês
é com relação à vinda da minha família pra cá. Desculpem. Porque assim, nem todas as pessoas que vêm aqui para os Estados Unidos, brasileiras, né, que vêm aqui para os Estados Unidos, têm uma mesma história, né? Ou fizeram a mesma coisa para chegarem até aqui. Eu e o Marcelo, a gente morava em São Bernardo, São Paulo. A gente tem uma filha, né, que hoje está com 2 anos. E eu estava trabalhando e decidi parar de trabalhar para ficar 1 ano com a Mayumi, né? Então, assim, eu me programei financeiramente para ficar em casa esse 1 ano. E aí, ok, estava em casa e o Marcelo, ele trabalhava viajando. Então, assim, sempre foi assim, desde que eu conheço o Marcelo. E nesse último ano, né, ele estava 4 meses fora sem ver a família. Especificamente, né, pontualmente a Mayumi, que ele queria ter essa aproximação e esse relacionamento com ela. Opa! Né, obviamente, como pai, e como pais, a gente quer estar próximo do nosso filho. Então ele estava sentindo muito isso, né? E aí, nesse momento, ele recebeu uma proposta para vir trabalhar aqui nos Estados Unidos pela mesma empresa que ele trabalha no Brasil. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Eu tenho 42 anos, o Marcelo acho que é 2 anos mais novo que eu. E assim, a gente sabe que não dá para arriscar. Mimi, essa boca toda suja, vem cá limpar, vem cá. E esse é um ponto, assim, também, gente, que eu queria falar, né? Cada realidade é uma realidade. O que eu faço, né, pra você pode ser errado, pra outra pessoa pode ser certo. Não tô dizendo que, assim, se arriscar aos 42 anos de idade, né, é errado. Não é isso que eu estou falando. Só que na minha concepção, né, com 42 anos... Na verdade, eu tava com 40... Eu não fiz 42 ainda, né? Tava com 41 quando eu vim pra cá. 41 anos, com uma filha de 2 anos, arriscar tudo, né? Com emprego, meu marido estava trabalhando, eu tinha o mercado aberto, né? Caso eu quisesse voltar, tinha formação na área e tudo mais. Então, assim, a gente vivia uma vida confortável e que, assim, eu não precisaria arriscar vir aqui para os Estados Unidos, né? A qualquer preço, é isso que eu quero dizer. Mas, se tem pessoas que fazem isso, né, ok também, não tô falando que é errado, tá bom? Então, assim, a gente sentou quanto família e pensou, né, será que vale a pena? Ele tá vindo com um emprego já certo, então esse é o primeiro passo, tem um emprego, né, a gente não vai precisar chegar aqui e ficar desesperado correndo atrás de um emprego, tá certo? Segundo ponto, aqui, diferente do Brasil, né, que a gente tem CLT, então assim, tem toda uma norma trabalhista, carteira assinada e tudo mais. Não sei se é geral, mas pelo que eu sei, são estabelecidos contratos, na qual no contrato você precisa colocar aquilo que você tem interesse. Então, a primeira coisa que a gente pensou é que precisava de um convênio médico. Quem tem criança sabe como que é. A Mayumi até então, gente, nunca tinha ficado doente. Chegou aqui, a primeira coisa que aconteceu, o que foi? Ficou doente. E aí, o que a gente tem ouvido, né, através de YouTube, através de amigos que moram aqui, é que a saúde é muito cara. Então, se a gente não tivesse convênio, certamente a gente já estaria com uma conta aí para pagar. A gente mal chegou e precisou passar a Mayumi no médico. E a terceira coisa, né, que pesou aí pra gente tomar essa decisão foi segurança, né? Eu, antes de sair do meu emprego, né, eu tinha passado por um assalto. Eu já tinha passado por assaltos outras vezes, né, que a gente acaba normalizando tudo isso, né? Tem ficado cada dia mais normal vivenciar isso, pelo menos em São Paulo, que era onde eu residia. Não sei como que tá no resto do Brasil, mas assim, eu escuto as pessoas falando muito com relação à violência. Pra quem não sabe, né, porque muita gente que tá aqui é amigo ou familiar, tava dirigindo, voltando pra casa, dirigindo, né, do trabalho, e um rapaz estourou o meu vidro do passageiro com a cabeça pra pegar o meu celular. Então, assim, já passei por assaltos outras vezes, como eu comentei aqui, nunca tinha batido como bateu dessa vez. Porque, não sei se é porque quando a gente tem filho, né, a gente, sei lá, gente, eu sei que bateu de uma forma diferente. E aí isso também serviu pra gente como tomada de decisão pra vir pra cá. Então são esses 3 pontos. O meu marido, ele veio com um emprego, né,
Então a gente não ia ter que chegar aqui desesperado por isso. O convênio médico que foi estabelecido em contrato, então ok. E segurança. Então esses foram os 3 pontos mais importantes para a tomada de decisão. Outra questão que eu acho que vale muito a pena trazer aqui para vocês, gente, é que aqui nos Estados Unidos, assim como no Brasil, a gente tem um CPF, né? Aqui eu não vou saber falar o nome direito, eu vou colocar aí para vocês saberem, mas ele é como se fosse o score. Então qualquer coisa que você vá fazer, eles vão consultar esse score, né? Inclusive se você for alugar uma casa, um apartamento. No nosso caso, a empresa que trouxe o Marcelo, né, disponibilizou moradia por um prazo, né? Mas aí a gente já sabia que precisava desse documento para conseguir alugar uma casa. E às vezes você precisa ou de um avalista, né? Ou porque talvez naquele momento o seu score não esteja, né, de acordo com o que eles pedem. Eu não sei especificamente explicar aqui para vocês, mas eu vejo alguns youtubers, né, procurando casa, por exemplo, e tendo uma dificuldade muito grande para conseguir alugar por conta desse score, né? Então esse é um outro ponto. A gente deu muita sorte, graças a Deus, de vir morar na casa de alguém que trabalha com o Marcelo. A gente teve um pouco de receio por conta da estrutura, né? A escada, que ia ser um pouco arriscado para Mayumi e tudo mais, mas depois a gente pensou em adaptar e que seria bom vir para esse bairro, que segundo as pessoas que o Marcelo conhece, disseram que é um bairro ótimo, inclusive com relação a escolas. Então, e que estava abaixo do valor de mercado, então a gente resolveu vir para cá. Essa é uma outra questão, assim, que acho que pega bastante, né? Imagina você chegar num país que não é o seu país e não conseguir uma casa, né? Não conseguir alugar uma casa. Então, assim, são fatores que a gente não pensa, mas que provavelmente lá na frente serão fatores de risco, né? Como é que você faz? Ainda mais se você tá sozinho, né? Eu na minha vida já fiz muita coisa sozinha, assim, sabe? Aquela era a minha única opção, eu vou atrás, eu vou fazer, mas eu tô sozinha, né? Se eu tomar um tombo, ok, eu vou cair sozinha, limpo ali o joelho e tá tudo certo. Agora, quando se tem filho, eu acho que a gente tem que pensar muito bem, né? Então, esse é o meu pensamento, tá? Então, pode ser que você não concorde com isso também. Então, deixa eu pensar mais alguma coisa. Idioma, né? Eu, pra quem me acompanha no Instagram, tem visto que eu tenho pastado um pouquinho aí com relação a isso. Gente, como eu não tinha interesse de vir pra cá, e assim, o meu trabalho, ele nunca exigiu inglês, nem nada disso, eu nunca fui interessada por isso. Assim, lá atrás eu já trabalhei em escola de idioma, fiz o básico e tudo mais, mas assim, não gostava, e falei, não quero, né? Então, deixei meio que pra lá. Assim, eu tenho passado bastante com relação a isso. Inclusive, se eu quiser ir para o mercado de trabalho, certamente vai ser exigido inglês. Eu tenho relatos de algumas pessoas que precisaram fazer um teste de inglês para entrar em determinada empresa. Questão também. E assim, gente, eu já vi alguns vídeos aqui no YouTube de gente que teve muita dificuldade, inclusive para trabalhar de limpeza, ou de qualquer outro trabalho na área de serviço por conta do inglês. Não sei se é geral, eu não posso afirmar isso, mas eu acho que quando a pessoa tem interesse de vir para cá, ela precisa pensar muito bem todos os pontos, né? E verificar se vale a pena mesmo, né? Se ela realmente está preparada para passar por todos os imprevistos que possam acontecer aí no meio do caminho. Outra coisa que está acontecendo, mas que eu vou falar em um outro momento, né, porque ainda não aconteceu, é com relação à carteira de motorista. Aqui você pode ficar com a carteira de motorista do Brasil, né, nesse lugar que eu estou, tá, em Michigan, por 6 meses, né. A partir do 6º mês, se você for dirigir, né, por aqui, você precisa da habilitação, da licença local. E aí tem que passar por um processo bem parecido com o do Brasil. Tem prova teórica, a prova prática, né? E aí você tem a permissão para dirigir. Então é isso, é a mesma coisa. E é isso, vou atualizando vocês. Espero que vocês tenham gostado aí dos vídeos, né? E que aproveitem as informações. Um grande beijo, tá?